Olá, amigos, boa tarde. Vamos dar prosseguimento ao nosso projeto, trazendo agora para vocês, em cima daquele mesmo segmento, a nossa quarta aula. Então, vamos à nossa aula. Começando, vamos logo chamar a nossa vinheta. Agora vamos mostrar a nossa aula. Na aula anterior, nós tínhamos a média. Fizemos aqui a função média, já provamos que a média desse janeiro, fevereiro e março, aqui a média foi essa. Agora nós vamos fazer uma coisa que é também interessante e tem a ver com isso. Vamos trazer a classificação desses vendedores. Quem foi o primeiro colocado, quem foi o segundo, quem foi o terceiro. Então aqui vamos trazer de cara logo aqui o nome do nosso vendedor. Vamos colocar aqui nesta célula o nome. Aqui nós vamos colocar a média dessas pessoas, a média, e aqui nós vamos trazer o status. A média, e aqui nós vamos trazer o status dessas pessoas. Pronto. Legal. Aqui agora nós vamos selecionar tudo isso aqui e vamos deixar no centro, deixar no negrito e também vamos dar uma corzinha diferente. Aqui, deixar no verde agora. E aqui nós vamos continuar deixando no branco. Ok. Status. Aqui será o primeiro. Vou botar aqui o status. Nessa parte aí será o primeiro colocado. Primeiro colocado, vou botar só o primeiro. Nesse aqui será o segundo. E aqui será o terceiro. Isso, terceiro. Como é que a gente faz para descobrir a maior média? Primeiro aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos usar aqui uma função chamada de maior. Poderíamos chamar o máximo, poderíamos chamar máximo. Vamos chamar a função maior, que é para esclarecer melhor. Depois a gente volta em uma outra aula para essa outra questão da função máxima. Então, conforme a gente já vem anunciando desde a primeira aula, temos que iniciar uma função colocando o sinal de igual. E o nome dessa função é maior. Igual, maior. Abriu o parêntese aqui. Maior. Nós queremos saber qual a maior média nesse universo aqui. Por isso que quando a gente abre a função maior, já aparece esse nome aqui um pouquinho escuro, chamado matriz. Então, nós queremos saber qual o maior valor dentro desta matriz aqui. Vamos selecionar essas três células aqui, que representam a matriz. Do H7, que é esse aqui, até o H9, que é esse aqui. Vou dar um ponto e vírgula. E o que é que a gente quer? A gente quer o primeiro maior. A gente quer o maior dos três. Então, vamos colocar o número 1 aqui, que representa o primeiro maior. Fecha o parêntese e dá um Enter. Quem é o primeiro? O primeiro é 138.666,67. E é mesmo. É esse aqui que corresponde ao valor da média do Paulo. A mesma coisa nós vamos fazer aqui nesse outro. Usar a mesma função, que será igual, maior, abre o parêntese. A matriz, a mesma. Vamos selecionar a matriz aqui e aqui. Vamos dar um ponto e vírgula. E agora nós vamos colocar o quê? O número 2, que representa o segundo maior. Vamos fechar o parêntese e agora seguramente deverá trazer esse valor de 76 mil. Vamos dar o Enter e aí está 76.333, que representa a segunda maior média que pertence ao Pedro. Agora vamos para fazer a terceira pessoa aqui. Então, igual, maior, aqui nós temos maior, vamos abrir o parêntese e a nossa matriz é esta daqui, vamos dar um ponto e vírgula, e agora vamos trazer o número 3, que é o terceiro maior desta seleção aqui. Vamos
fechar o parêntese e agora dar um Enter. E o terceiro é esse que tem somente 58 mil e pouco. Então, nós já temos aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Aliás, tem esse S aqui que está sobrando, não há necessidade desse S. Terceiro. Muito bem. Já temos o primeiro, que está aqui. Vou até deixar ele no centro. E temos o valor. Mas falta trazer também o nome. Quem é o primeiro? Ora, o primeiro aqui nós sabemos que é o Paulo, mas para a gente ver se a maior média é a do Paulo, a gente tem que sair procurando. Se tivesse aqui 500 nomes, como era que a gente ia saber quem era o primeiro colocado? Ia ser uma complicação. Então, nós vamos trazer essa pessoa para cá. Para trazer o nome dessa pessoa para cá, nós vamos ter que usar duas funções, não uma função só. Observe que aqui nós usamos a função maior, e somente a maior. Aqui nós vamos usar mais duas funções. É uma função chamada de corresp, assim que a gente escreve corresp, e uma outra função chamada de índice. São essas duas funções que nós precisamos usar, ambas elas terão que vir alinhadas, que é para a gente poder trazer essa informação, esses nomes dessas pessoas para cá. Primeiro, nós vamos começar pela função corresp, que é para você entender o que é que a corresp faz. Então, vamos usar a função corresp, começando com o sinal de igual e digitando o nome corresp. Já está aqui em azul, eu dou um tab, abriu corresp. Aí o corresp ele já pergunta qual o valor que você está procurando. Aí eu venho aqui do lado direito, eu estou procurando o valor que está na média, esse que está aqui do lado. Coloco aqui o valor que está na média. Aí eu dou um ponto e vírgula. Quando ele pede o valor, aí eu dou um ponto e vírgula. Aí ele quer saber logo no segundo argumento aonde é que está a matriz que eu estou buscando esse valor, a informação desse valor. Ora, a matriz que eu estou buscando é justamente essa aqui, das médias. Aí eu seleciono as três. Dou mais um ponto e vírgula. Aí ele abre esse questionamento aqui. Ele pergunta se você colocar esse 1, é porque você quer que ele traga o menor, um valor menor do que o real. Se você colocar aqui um 0, é porque ele quer que a gente traga essa correspondência exata, o número exato. E se quiser que seja o valor maior do que o exato, que a gente coloque um menos 1. Nunca tem esse 1 e nesse menos 1. Geralmente é o zero mesmo, porque o zero ele corresponde, é a correspondência exata. Vou fechar agora o parêntese e vou dar um Enter aqui. Aí foi o que ele trouxe. Ele trouxe o número 3. O que é o número 3? O número 3 ele está dizendo que a maior média, que é o primeiro lugar, está na linha número 3 entre esses aqui que a gente selecionou. E é verdade, porque a linha número 3, a linha número 1, a linha número 2 e a linha número 3. É exatamente isso. Mas só a linha número 3 não atende à nossa necessidade. A gente não quer que ele traga só o número da linha. A gente quer que ele traga o nome da pessoa que está em primeiro lugar. Aí é que entra essa outra função aqui chamada de índice. Vamos dar 2 cliques aqui onde tem esse 3 e vamos complementar essa nossa informação, essa nossa pesquisa para trazer o nome da pessoa que está em primeiro lugar. Vamos dar 2 cliques, aí antes do corresp aqui, logo depois do sinal de igual, a gente entra com essa função índice, como eu falei. E o índice é exatamente esse. Índice já está aqui, a gente dá 2 cliques, ela abriu o índice. Aí ele pede qual a matriz do índice. Ora, se ele está querendo a matriz do índice, a gente quer trazer os nomes, então a nossa matriz é aqui onde estão os nomes. A Maria, o Pedro e o Paulo. Fechamos, marcamos isso, vamos dar um ponto e vírgula e só. Só queremos dizer, a gente quer que você traga para cá o número, o nome correspondente àquele número que o Corresp foi buscar. Como a gente abriu uma função índice, teve que abrir um parêntese aqui, nós temos então 2 parênteses abertos, o da função índice e o da função Corresp.
e só temos um parêntese fechado, que é exatamente o da função corresp. Vamos fechar agora o outro parêntese aqui, que é o da função índice. Fechamos o parêntese e vamos dar um Enter. Aí ele está dizendo aqui agora que o primeiro colocado, a maior média, pertence ao senhor Paulo. Está aqui o Paulo, ele foi para o primeiro lugar aqui. Por que pertence ao senhor Paulo? Porque o senhor Paulo, a média dele foi 138 mil. E aqui está 138 mil e pertence a Paulo. A Paulo. Ok. Aí, se eu pegar isso aqui, eu não já fiz, a gente não já fez isso aqui para trazer o primeiro colocado, o segundo e o terceiro? Já fizemos. Agora, se a gente marcar aqui e arrastar aqui para trazer os outros três, será que vai dar certo? Acredito que não. Eu vou soltar para você ver que não vai dar certo. Vou te soltar aqui. Aí ele está dizendo que o primeiro colocado foi o Paulo, e está certo, o Paulo é esse aqui, com 138. Ele está dizendo que o segundo colocado foi o Pedro, e até está certo aqui, porque o Pedro, de fato, é o segundo colocado com 76 mil. Mas quando chegou na parte da Maria, ele não trouxe nada, trouxe um ND que significa não disponível. Por que aconteceu isso? Aconteceu porque a gente não fez um tratamento que deveria ter feito aqui. Eu vou deletar essas duas de baixo e vou mostrar o que a gente deveria ter feito para aproveitar essa fórmula para todos os demais. Digamos que aqui tivesse 300 nomes, então a gente não ia fazer 300 fórmulas dessa, se tem um jeito da gente fazer isso de uma só vez. Então, como é que a gente faz isso? É só prestar atenção. Nós vamos clicar duas vezes aqui. Aí abre. Observe que ele está dizendo aqui na linha do índice qual é a matriz. A matriz, ele está dizendo que é daqui até aqui, ó, da D7 até a D9. Olha aí, D7 até a D9. Como é que a gente faz? A gente aproveita e seleciona da D7 até a D9 aqui e pressiona o F4 no nosso teclado. F4. Quando a gente pressiona esse F4, aí aparece um cifrão antes e um cifrão depois. Um cifrão antes e um cifrão depois. Pronto, significa dizer que aqui está travada. Quando a gente arrastar para cá, ele também não se desloca. Ele vai ficar preso neste mesmo local. A mesma coisa com a função corresp. Esse valor aqui, que foi o primeiro do valor procurado, esse a gente não mexe, que é o R15. Aqui, o R15, esse já está aqui. A gente deixa ele livre, que é para ele descer para acompanhar. Já essa outra parte, onde estão as médias, que vai do H7 até o H9, esses aqui a gente também precisa travar. Aí a gente seleciona H7, H9. Está tudo selecionadinho? Então agora é só pressionar aqui o F4. Pronto. Fez somente isso, não tem mais nada a fazer. É só lembrar que a gente seleciona as duas matrizes e fixa em seus respectivos lugares. Como é que se fixa? Se fixa colocando um cifrão antes e um cifrão depois de cada letra que representa a coluna. Dá um Enter e agora observe que na hora que eu arrastar aqui, puxar assim, já vem trazendo todo mundo. Olha. Agora, primeiro lugar, o Paulo, com quanto? Com 138. Segundo lugar, o Pedro, com quanto? Com 76.333. E o quarto e o terceiro lugar é a Maria, com 58.333. Você quer ver uma coisa? Vamos botar a Maria pular aqui para cima? Será que isso vai acontecer? Vamos ver, a Maria aqui não está com 25 mil? Vamos botar a Maria com 450 mil aqui. Vou botar 450 mil aqui para a Maria. 450, 1, 2, 3. Vou dar um Enter. Olha que ela vai pular lá para a ponta. Olha a Maria para onde já foi. Maria já veio para cá, porque a média da Maria passou a ser 200 mil. Portanto, na frente agora do Paulo. E o Pedro continua aqui embaixo. Vamos aumentar um pouquinho o Pedro para ver se o Pedro vai para cima? Vamos deixar aqui o Pedro onde ele tem 15 mil, nesse ponto aqui. Vamos botar o Pedro para 150 mil e ver o que vai acontecer com o Pedro. O Pedro continua
Não, eu coloquei foi no Paulo. O Paulo continua aí, vamos aumentar, é o Pedro. O Pedro é o que estava aqui, rapaz. Vou deixar o Pedro para ele dar uma subidinha. O Pedro tem 56, vamos botar 250 mil. 1, 2, 3. O Pedro continua em terceiro, porque o Pedro continua com 141. Vamos botar o Pedro aqui de novo com 240 mil nessa segunda parte e vamos dar o Enter. Olha, o Pedro já subiu para segundo lugar e o Paulo foi lá para baixo. Então, meus amigos, é isso que a gente tem que ver. Hoje nós vimos essas duas funções, que é a função índice e a função CORRESP. Eu vou até deixar anotado aqui para a gente não esquecer, índice e a função CORRESP. Na nossa próxima aula, nós vamos ver aquela função chamada PROC-V, que é a função da procura vertical. Essa agora nós vamos ficando por aqui e aguardando esse nosso próximo conteúdo do PROC-V, que será na nossa próxima aula, a nossa aula número 5. Tenhamos todos uma boa tarde e até mais tarde, se Deus permitir.